acredita em Deus e em alguns outros santos, né? A forma que eu falo, né? Então eu acreditava na Nossa Senhora Aparecida, em São Jorge. Só que quando Deus começa a fazer coisas nas suas vidas, e quando você começa a ser sensível na palavra de Deus, Deus já me tirou de muitos lugares assim que hoje eu paro e penso e fico eu imaginando, foi assim, poxa, se Deus, o joelho da minha mãe também, que às vezes quando eu chegava em casa de madrugada e via ela de joelho, só que naquele momento ali, às vezes quando a gente está lá no mundão, nós não reflete sobre isso, né? O que significa um joelho no chão, o que significa Deus nas nossas vidas. E eu peguei, não tinha muito, aí aconteceu muitas coisas, graças a Deus nunca fui preso. Tinha muitos e muitos amigos que os policiais conheciam, mas nunca chegou a tocar ou me conhecer, porque sempre Deus estava cegando. Porque às vezes nós não achamos que Deus faz coisas nas nossas vidas. Deus faz muito mais quando nós se entregamos. E teve os momentos que eu pedi muitas coisas para Deus, uma família, uma casa, um carro, habilitação e tudo. Só que eu falei assim, Deus, se o Senhor me dá tudo isso, eu vou ir e vou agradecer. Só que aí, de 2017 para cá, as coisas começaram a apertar. Comecei a perder carro, perdi família. A única coisa que Deus ainda me deixou foi minha casa, porque era no terreno do meu pai. Porque senão eu também acho que eu tinha perdido, né? Então eu peguei, fiquei. Demorei para entrar nesse processo que hoje eu estou forte na rocha, me batizei também. E depois daquilo ali, eu ainda fui correr atrás de outra família. E eu estou passando por um processo. Só que esse processo agora está sendo diferente. Porque eu era ignorante. Eu sei agora me dispor quando você começa a deixar Deus te usar. Quando você começa a ser sensível nas suas palavras, você muda o modo de você falar, você muda o modo de você se expressar para as pessoas. Às vezes nós, parece Moisés, quando Deus fala para Moisés ir lá e tocar na rocha. E o que nós faz? Pá, bate com força na rocha. Aí Deus fala com Moisés, Moisés, não falei para você bater com força, falei para você tocar na rocha, não fazer isso. Então às vezes isso somos nós. Às vezes nós estamos no nosso coração com uma forma assim meio tão agressiva que nós não vemos as pessoas que estão querendo ver nossos bens. E de hoje eu entrego tudo na mão de Deus e deixo que Deus faz as coisas na minha vida. Coloco bastante coisas, deixo Deus me usar de uma maneira que eu não deixava antes. Eu tinha falava assim para muitas e muitas pessoas, Deus, eu vou para a igreja dar dízimo. E isso é a primeira vez que eu estou falando. Falei já contei algum testemunho meu, esse é o meu segundo, e eu nunca falei sobre isso. E eu falava assim, pô, vou dar dinheiro para a igreja, porque vou ver o pastor, daqui a pouco ele está com a bicicleta, daqui a pouco ele está com a moto, daqui a pouco está com um carro. Então às vezes nós, de fora, nós começamos a olhar as coisas que estão de dentro da igreja, mas não do olhar que Deus quer que a gente olhe. Então eu comecei a ver. Só que quando eu comecei a ir para a igreja, que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que isso parece que Ele tirou. Ele me libertou esse mal olhado, esse jeito de olhar as pessoas dentro da igreja. E eu já passei por muitos processos também na igreja para eu poder desistir. Só que graças a Deus, às vezes, Deus tira os irmãos que não querem ver seu bem e te dá irmão para querer você subir para o céu. E eu tenho o Vilela ali, que o Vilela é um forte irmão, que eu em Cristo, que sempre me fortalece, às vezes quando eu estou desanimado. E ele no momento, às vezes, até dentro da igreja tem pessoas que vai te desanimar, que vai deixar você triste. Porque às vezes você está procurando uma palavra no seu companheiro que está do lado. E às vezes o seu companheiro está mais pior do que você. Às vezes ele vai te dar uma palavra que você não vai saber refletir, não vai saber sugar para você. E nesse momento eu fui procurar uma pessoa, e a pessoa falou, mas graças a Deus nós
se redimimos, pedi perdão para ele e falei para ele, obrigado por essa sua palavra. Porque se você não tivesse falado isso, eu não estaria hoje na igreja, não estaria forte como está. Porque às vezes nós temos que tomar uns tapas, porque Deus não é só falar assim, bom, que Deus vai fazer você passar por um processo, como passou José, que eu falo que minha vida foi como José, porque eu falava em casa que eu era o patinho feio, aquele desenho, que eu sou 5 irmãos, e eu era o único que foi mais castigado, tinha muitas e muitas coisas, então eu peguei e falava isso para minha mãe, falava para meu pai, aqui eu sou o único patinho feio, que tudo sobra para mim, tudo sobra para mim, tudo sobra para mim. Só que agora eu entendo por quê. Porque Deus tinha uma obra na minha vida, como Deus teve na obra daquele rapaz que ele falou, que ele passou. Então, se hoje eu estou aqui, estou me posicionando, porque eu sei que Deus tem alguma coisa para fazer na minha família, porque o processo da minha família é tão doloroso que às vezes eu fico dentro de casa e vejo meus irmãos,